Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. A gente tá falando de experiência do cliente, a gente tá falando justamente de entender como é que fica esse trabalho, às vezes, por trás das cortinas, mas que transforma completamente a nossa percepção de valor. Cícera, muito bem-vinda. Falei besteira, falei verdade. O que é a experiência do cliente pra gente, em linhas gerais, pra gente começar a conversar sobre esse tema? Seja bem-vinda. Você falou muito bem, Amorim. Você conseguiu simplificar aquilo que a gente passa anos estudando, né? Legal. Se você não percebeu, se você chegou num lugar, foi bacana, não sentiu desconfortável, a experiência já foi, no mínimo, interessante. Agora, acho que pensar na experiência do cliente na atualidade é que você fale assim, uau, eu não esperava isso, isso aconteceu. Uau, que interessante isso que eu vivi. Sim. Poxa vida, quero de novo. Né? Então, é você transformar essa experiência única, é uma experiência memorável, aquilo que ninguém vai fazer por você ou vai fazer por você para que você se sinta especial. E é por aí que a gente tangencia essa abordagem da experiência do cliente por meio da hospitalidade, que é o tema que eu estudei durante algum tempo. E aí eu tentei retratar em algumas experiências que eu também já promovi para as pessoas e as experiências que eu vivo é tentar perceber onde eu encontro esse diferencial e por onde a gente caminha e para onde que a gente vai nesse mundo maluco que agora, assim, você não tem mais o presencial, você tem agora o digital. Sim. Como que você transporta tudo isso para o mundo digital? Sim. Bom, então nós teremos um podcast memorável aqui, porque eu estou com a Cícera Silva, que é tecnóloga em hotelaria, especialista pós-graduada em gestão de negócio pela IBMEC e fez uma carreira inteira justamente nessa experiência, tentando entregar esse efeito uau, tentando descobrir o que fazia os gatilhos nas pessoas, o que fazia se sentir bem, o que abaixava a expectativa delas, o que trazia mais resultado e como conectar isso com os negócios, né? Porque a gente não está fazendo isso só para as pessoas ficarem com um sorrisão, a gente está fazendo isso para trazer mais resultado. E aí, a gente estava até tendo um papo antes daqui, falando um pouco sobre digital e como levar essa experiência, comentou um pouco, antes da gente começar. Quem é Cícera Silva? Se apresenta pra gente, fiz um pequeno resumo, mas eu quero que você conte pra gente um pouquinho dessa história. Como é que Cícera chegou até aqui? Bom, na época do vestibular eu estava muito em dúvida se eu escolhia hotelaria ou se eu escolhia medicina. Completamente diferentes, né? Hotelaria, medicina. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria hotelaria porque eu queria trabalhar com pessoas que eu pudesse proporcionar para elas experiências interessantes. Trabalhar com pessoas felizes, trabalhar com os sonhos das pessoas. E na medicina, dependendo da área que eu escolhesse, eu ia lidar com um contraponto, que é com a morte, que é com o momento triste, que é com aquilo que desempenha um gatilho não tão interessante quanto da hospitalidade. E aí fui fazer hotelaria, fiz hotelaria, gostei tanto, fui trabalhar no mercado de consultoria, depois fui trabalhar em hotéis. E aí, ali eu pude perceber que é exatamente isso. Eu queria transformar o sonho das pessoas, os sonhos de sonho em realidade, aquilo que elas pensavam em fazer nesses hotéis, aquilo que elas pensavam em ser, aquilo que elas pensavam, de repente, em transformar. Naquele final de semana, eu queria ser a agente transformadora. Eu queria fazer com que elas tivessem a melhor experiência possível naquele espaço. Legal. E foi por aí que eu trabalhei durante algum tempo. Depois trabalhei com as experiências de estudantes. Eram estudantes que chegavam no centro universitário de uma forma e saíam de outra, que é a transformação por meio da educação. E fiz, nesse caminho, fiz mestrado e doutorado na área de hospitalidade. Onde a minha tese era falar um pouquinho sobre esses momentos memoráveis que a empresa precisa pensar para fornecer o melhor serviço para aquele seu cliente. E aí, a gente perpassa por falar pelos fornecedores. Se eu não tenho bons fornecedores, eu não tenho boas experiências. Se eu não me relaciono com os fornecedores, eu não consigo me relacionar com o meu cliente. E aí foi bastante interessante, porque ao entender isso, eu entendi também que é um humano que faz para um outro humano sempre. Independente de onde quer que nós estejamos. A gente pode estar atrás de uma tela, a gente pode estar atrás de um balcão, a gente pode estar atrás de um produto, a gente pode estar atrás de um serviço. Mas é sempre alguém pensando em alguém. E como que eu penso esse alguém? Quando eu me junto a ele, quando eu tenho empatia por ele, quando eu sinto as dores dele para fazer o serviço acontecer. Então foi por aí que a Cícera transitou. Não, eu achei incrível, eu já comecei a ficar pensando em umas coisas aqui, que é em que momento... Porque essa questão do acolhimento, da experiência, do efeito uau, etc., ela é... Eu vou conseguir fazer essa pergunta, mas
Porque a gente consegue, com as nossas próprias experiências, tentar depois replicar um pouco do que a gente aprendeu e falar, eu vou fazer desse jeito, eu vou colocar esse biscoitinho do lado do café, porque eu já tomei um café, etc e tal. Então eu acredito que todo mundo, ou pelo menos as pessoas um pouco mais atentas, que tem esse design, esse olho de ver, sei lá, saiba criar um pouquinho disso. Eu sei o que é bom, ou pelo menos eu sei o que eu gosto que é bom. Então, vai ter esse mindset do pequeno negócio, do cara que está começando. Todo mundo, quando começa alguma coisa, sempre pensa um pouquinho nessa experiência. Vou pintar de um jeito diferente. E à medida que o negócio vai crescendo, isso vai se tornando cada vez uma responsabilidade maior. Em que momento que as empresas começam a precisar de uma área, ou de uma pessoa, ou de um setor, ou de uma entidade que fale, cara, tá na hora de ter alguém pensando em experiência aqui. É o cara que fez o café que tem uma unidade, ou é quando ele já tem 10 unidades, virou uma franquia e ele tem um head de experiência? O hotel, mesmo pequenininho, 10 quartos tem que ter? Não, é quando ele já é uma coisa... Em que momento que essas empresas precisam falar, cara, chegou a hora de colocar alguém responsável por isso aqui? Se essa empresa tem um pensante, ou de grande gestor, que já consiga pensar experiência a partir do ponto de vista que você trouxe, no sentido de... Ele já foi treinado, ele sabe do que ele está falando, ele não está tateando o mercado, ele já conhece a jornada do cliente dele, então ele sabe exatamente como promover o uau. É bacana, ele pode começar e ele vai promovendo esse uau, mas depois, ao passar do tempo que o negócio cresceu, ele não consegue mais pensar nos mínimos detalhes porque ele tem que cuidar de outras coisas. Então ele tem que ter uma equipe pensando nisso. Mas todo e qualquer negócio já deveria ser começado a pensar com qual é o meu uau? Qual é o meu diferente? Por que eu vou criar um lover e não vou criar um cara que só veio aqui uma vez e não vai voltar mais? O que isso transmite para aquela pessoa que consome o meu produto. Então, se você pensa desde o primeiro degrau, quando você chega lá em cima, que está com 10 unidades, 11 unidades, 12 mil clientes, 18 mil clientes, o que você faz para um é replicável para outro. É escalável. Se eu promover o UAU para essa pessoa, para toda pessoa que tem esse perfil, eu vou promover o UAU também. Eu consigo escalar também os meus UAUs, por mais personalizados que eles sejam. Porque eu consigo pensar o que aquela persona precisa, o que ela sente. O que ela procura no meu produto? Porque muitas vezes você não compra o produto pelo produto. Você compra o produto por aquilo que ele traz para você. Por aquela sensação que ele traz para você. Quando você utiliza um serviço, também é da mesma forma. Você não compra o serviço. Você compra a sensação que aquele serviço te traz. A experiência que ele te traz. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas buscam ser diferenciadas. Em qualquer tipo de serviço. Desde o mais básico até aquele mais importante. Importante no sentido de ter mais valor agregado. As pessoas buscam esse uau. E aí, como que eu faço? Como que eu penso? Então, acho que se eu tivesse que te responder essa pergunta empiricamente Amuri, começa o teu negócio já pensando no uau. Legal. Faz o uau acontecer aqui no pequenininho, porque você vai ganhar força. E quando você tiver o head vai pensar em muito outros uaus. Mas já começa com o teu negócio pensando nesse uau. Sim, é um diferencial estratégico, né? Esse efeito uau vai direcionar a parte da cultura do seu negócio também. Sim. Animal. Porque a pessoa que trabalha contigo tem que saber... Você falou do café. A pessoa que serve o café tem que saber assim, dentro do que eu faço, o que eu faço de uau. Aí quem fala muito sobre isso é o Walt Disney, né? É o grande emblema, né? Aquela coisa, se você quer ter serviço de excelência, quem que você procura... Lê algum livro de Walt Disney que você vai sempre ver aquele tema do ursinho que a menina perdeu. Sim. E que aí fizeram a cartinha que foram mandando pra mãe dela. E aí o ursinho chegou até ela, mas ele viveu uma experiência na Disney tirando foto em todos os lugares, né? Loucura. Então, e quem fez aquilo acontecer? Foi uma atendente que viu o ursinho no chão. Então ela era head de experiência, não era head de experiência, mas a cultura da Disney é impregnada com faça o seu melhor, faça aquilo que você pode fazer. E extrapole quando você puder. Legal. Então, acho que é por aí que a gente tem que permear os negócios. O que eu vou extrapolar aqui? Isso é legal. Esse extrapole quando você puder é muito bom também. Isso é muito legal. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.